você que acompanha o Entre Séries, no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas produções que são inspiradas na lenda do Rei Arthur. Antes de começar a falar um pouco sobre essas produções, peço aqui para você curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, que é bem importante, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos longos e curtos que são postados aqui no canal, e também para acessar as redes sociais e o site que estão linkados na descrição, assim como a loja, o espaço dedicado dentro da Amazon, que você pode conferir alguns destaques de alguns produtos que eu acredito que sejam bem legais de você ter aí na sua casa, ou você presentear alguém, então o link está todo aí na descrição. Ainda antes de falar sobre algumas dessas produções que são inspiradas nas lendas do Rei Arthur, vou aqui dar um pequeno contexto envolvendo a lenda do Rei Arthur. Os primeiros indícios sobre essa lenda do Rei Arthur surgem ainda no primeiro milênio, dentro da mitologia galesa, onde um guerreiro defende a Britânia de ameaças, tanto humanas quanto sobrenaturais. Em 1130, Geoffrey de Monmouth, espero falar o nome dele corretamente, no seu livro intitulado bem livremente aqui no Brasil de Histórias dos Reis da Britânia, ele coloca essa lenda, coloca esse guerreiro dentro dessas histórias e acaba descrevendo o Rei Arthur mais próximo do que a gente conhece hoje e mostra o Rei Arthur derrotando saxões, né, e estabelecendo um vasto império que seria o Império Britânico e que vem toda essa questão da Idade Média e tudo mais. Isso é um resumo do resumo do resumo envolvendo o Rei Arthur. São diversas publicações que acabam transformando essa lenda em outras histórias. Tem a Távola Redonda, tem outras coisas envolvendo essa lenda, né, essas histórias, com o Arthur, o Merlin, a Morgana, Guinevere, Lancelot e outros personagens sempre em destaque dentro dessa mitologia extensa. Tanto que muitos não envolvem o Rei Arthur em si como protagonista. Tem o Merlin, tem alguns dos seus cavaleiros da Távola Redonda, tem a Morgana, tem outros personagens que acabam também ganhando protagonismo em poemas, em histórias paralelas, para estabelecer mais essa lenda, para ganhar novas dimensões dentro até mesmo de histórias modernas, de narrativas mais modernas do audiovisual. E hoje eu vou falar sobre 2 séries e 2 filmes que são inspirados nessa lenda. Alguns você deve conhecer já, mas tem um ali que mexe bastante, eu acho, com o imaginário, e principalmente com as pessoas que são da minha geração, né? E outros que surgiram agora, que são novidade dentro da programação de catálogo norte-americano de plataformas de streaming. Eu vou começar falando aqui, então, de forma mais ou menos cronológica, de A Espada Era Lei, que é um filme da Disney, lançado em 1963, e conta a história de um jovem, muito criança, Rei Arthur, e os primeiros ensinamentos envolvendo, por exemplo, o Merlin, né? Tem o Arquimedes, a corujinha, que muita gente é apaixonada, inclusive bastante gente da minha família, e a questão de toda da espada na pedra. E além de ser, obviamente, inspirada numa das histórias envolvendo o Rei Arthur, também é inspirado em um livro de mesmo nome de T.H. White, que foi lançado em 1800, se eu não me engano, ali naquele século. Então, muitas coisas são retiradas dali e acaba brincando bastante com o imaginário, que é algo que mexe bastante com a minha geração para trás, principalmente, mas também que é um dos grandes clássicos do catálogo da Disney de filmes animados. A segunda produção audiovisual que eu vou falar aqui é de Merlin, que é uma série exibida da BBC entre 2009 e 2012. É uma das minhas séries favoritas, se eu não me engano ainda está presente no catálogo da Netflix, mas se não tiver, vai ser até fácil achar, mas deve estar por aí de alguma maneira. Ela tem
é centrada, obviamente, no Merlin, nessa questão de aprendizado, e ele defendendo o Arthur, que ainda é um príncipe, que ainda não chegou ali ao reinado, ele não chega a ser o rei ainda no começo da série, e conta com questões mágicas, né? O Merlin também aprendendo a questão de ser um feiticeiro poderoso. Eu acho um dos finais mais incríveis, aliás, de séries. E no elenco, nomes como Colin Morgan, o Bradley James, a Katie McGrath, o John Hurt apareceu como o dragão, que se você gosta de efeitos visuais duvidosos, séries da BBC são maravilhosas por isso e tá tudo bem. Então, a série em si, ela tem um jovem Asa Butterfield em um dos episódios. Outros atores participaram, outros conta toda a história de amor, por exemplo, né, de Arthur Guinevere, tem outros as participações de outros personagens, outros cavaleiros da Távola Redonda que acabam aparecendo. Então, o Tom Hopper, se eu não me engano, também aparece ali como um dos cavaleiros. Então, tem várias pessoas, né? Tem várias pessoas que passaram por Merlin, que é extremamente gostosinho de assistir. Então, se você ainda não assistiu, assista, porque vale muito a pena. A terceira produção que eu vou falar aqui é uma que ganhou destaque no mundinho ali cinéfilo nichado do nichado, que é o Cavaleiro Verde, que muita gente desconhece, que é inspirado em uma das obras que envolvem o universo do Rei Arthur, que é quase isso que a gente pode colocar, um universo completamente diferenciado. O filme é uma fantasia medieval épica e é inspirada no poema Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que foi lançado, né, que foi publicado pela primeira vez no século XIV, então ali 1300, mais ou menos. E esse filme é escrito e dirigido pelo David Lowery, e no elenco tem o Dev Patel, a Alicia Vikander, Joe Edgerton, e foi lançado em 2021. Muita gente ficou realmente esperançoso de ver performar extremamente bem, mas 2021 a gente estava ainda no ápice da pandemia, então foi difícil encontrar realmente um grande público, se eu não me engano, mas eu acho que vale a pena aqui a menção exatamente disso, né, que é toda essa fantasia épica e tudo mais que vale muito a pena conferir. E por fim, eu vou falar exatamente de uma série que estreou recentemente pelo MGM Plus nos Estados Unidos, que é The Witcher King. A série conta a história do Arthur, que é o filho ilegítimo do Uther, do rei, então, e ele é também um feiticeiro que tem a ajudando o Merlin, mas o Merlin está, na verdade, desaparecido, e ele retorna, né, à Britânia para se recolocar ao trono, para brigar pelo trono e tudo mais. Os saxões estão devastando a Inglaterra, né, a Britânia. Então tem todo as questões políticas que são observadas dentro da narrativa. Como eu disse, é inspirada em uma série de livros do Bernard Cornwell, e você vai poder conferir ela e outras coisas inspiradas no Rei Arthur na lojinha que está linkada na descrição, nessa página do site, na Amazon, para você conferir outros produtos que eu acredito que sejam bem legais de você conferir. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal, que é bem importante. Ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados aqui no canal. Acessar também as mídias sociais, as redes sociais e o site que estão linkados aqui na descrição, porque por lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, livros, games, tem vitrine, tem críticas, dicas e muito mais. Até a próxima!